Assista agora Arquitetando com Ângela Vicente. Arquitetura, paisagismo, urbanismo e design a serviço da arte do bem viver. Oferecimento Construtora Expansão. Edifício Maia Estelata. A vida floresce aqui. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece. Mulheres que fazem a diferença na sociedade são homenageadas a cada ano com o prêmio Assim Mulher. Personalidades articuladas, antenadas e atentas às necessidades gerais da população. Mulheres que são verdadeiras fortalezas, mas nem por isso dispensam a amabilidade feminina. Aliás, as premiadas Assim Mulher são verdadeiros exemplos. Este ano, no pódio, uma arquiteta por formação, mulher e mãe por excelência, Anália Nasser, mãe de Aline e de Cássila e dedicada esposa de Daúde Nasser, originária de Cruzeiro do Sul. Escolheu junto com o marido Maringá como sua terra de afinidades. Vive envolvida em ações comunitárias e já foi representante da Assim no Conselho Estadual da Mulher Empresária. Hoje é presidente do Conselho de Administração do Hospital Maringá e fundadora da Associação Leve Vida, uma OCIP que trabalha com adolescentes em sobrepeso. Para ela, gloriosos aplausos. Anália, celebrar. Este ano você está sendo celebrada pela Assim, recebeu esse prêmio maravilhoso. Ao seu ver, a que se deve essa premiação, essa conquista? Pois é, Ângela, difícil da gente saber, né? Na verdade, esse prêmio foi idealizado na minha gestão do Assim Mulher, né? Em 2002. E quando nós pensamos esse prêmio, nós pensamos justamente em valorizar as mulheres, né? Porque a associação comercial já tinha uma premiação, mas para o empresário do ano, e não tinha nenhuma uma premiação para as mulheres empresárias. Mas nessa época, nós estabelecemos uma regra de que as pessoas, as empresárias que participassem da associação comercial não poderiam ser indicadas para o prêmio. Uma forma de buscar pessoas na comunidade mesmo, né? E assim se passaram, né, 10 anos, esse é o 11º ano da premiação. E eu tive a grata satisfação agora, esse ano, de ser homenageada. Fiquei assim extremamente emocionada com o prêmio. A gente não tem a dimensão. A gente não tem a real dimensão. Só quando acontece de verdade, né? Mas, enfim, o objetivo era realmente destacar mulheres nas diversas áreas de atuação na cidade, que tivessem um comprometimento com a sua comunidade, enfim, que deixassem um legado, que fosse importante para a sua comunidade ou para o seu meio de atuação. Então, o que eu posso dizer para você? Eu acredito que viram essas qualidades em mim, né? É difícil falar da gente, né? É difícil. Bom, vamos falar da arquitetura, né, na tua vida. Você deixou a arquitetura, hoje é empresária, mas está ainda com algum envolvimento que vem surgindo nessa nova etapa da vida. Como é isso? Então, veja, a arquitetura foi uma paixão, né? E uma paixão que a gente não desgruda dela, na verdade, né? É um curso maravilhoso e quando a gente gosta realmente, a gente se envolve, né?
Bem, eu me formei em arquiteta, estudei na Universidade de Santa Catarina, né? Na época haviam muito poucas universidades, Maringá não tinha nenhuma faculdade de arquitetura aqui. E de lá para cá, em Maringá, eu comecei e trabalhei com arquitetura durante 20 anos, né? Com escritório, primeiro com escritório de arquitetura, com projetos, e depois, na sequência, com uma loja de acabamentos. Na época, a minha loja se chamava Ornatos Acabamentos. Maringá vivia um outro momento, né? Hoje, a construção civil está muito aquecida, né? Na minha época, não tanto, mas sempre a arquitetura, a construção, sempre foi assim, um propulsor mesmo da economia local, né? E eu fiz, assim, tive um tempo muito gratificante nessa época, né? Conheci muitos colegas, clientes, né? Clientes que eram e são amigos até hoje, né? E que às vezes querem me contratar e eu falo, pois é, eu vou indicar alguém para você, porque hoje, né, eu não atuo mais diretamente, né? Mas o que aconteceu depois desses 20 anos? Chegou uma fase na minha vida que eu percebi que eu estava precisando me dedicar muito à minha família, né? E que era um momento de decisão. Ou duas coisas não conseguiria levar de bom termo, da forma como eu gosto de levar, a arquitetura e o apoio familiar. Então eu optei pela segunda, porque eu achei que não podia abandonar minha família e colocar uma outra pessoa, né, administrando a família. Administrando as nossas coisas, os nossos bens, enfim, apoiando, né? E foi a época que eu tomei essa decisão. E como eu disse para você, agora, depois desses anos, a ALCA, administradora de bens, ela vem sendo um resgate, né? Porque agora... A ALCA é a empresa que você dirige nesse momento. Isso, juntamente com a minha filha, né, com a Aline Nasser. É quase que um resgate. Por quê? Porque é uma empresa que a gente busca atender clientes específicos, né? Clientes para locação, clientes para compra e venda, e a gente executa as obras para eles. E normalmente os projetos aí já são contratados, né? Então eu não atuo mais como arquiteta projetando. Mas eu acompanho o trabalho dos colegas, né? E temos aí excelentes profissionais no mercado e que estão afinadíssimos, né? Porque a arquitetura você tem que estar diariamente acompanhando as tendências, né? Construção civil, novas técnicas. E então é necessário um profissional que esteja afinado com as últimas tendências. E aí a gente aproveita aquele olhar técnico, né, o conhecimento que a gente adquiriu na época, e isso agora, de uma certa forma, tem ajudado bastante. Vamos falar um pouquinho disso de ser mulher agora, né? Isso da gente ser mulher e, no caso, ser empresária, né? Trabalhar para a mulher, independente da sociedade em que ela se encontre, em que essa mulher, né, que a gente está falando, se encontra, tem diferenças, né? É diferente o trabalho feminino e o trabalho masculino. Nós somos diferentes, temos necessidades diferentes. Então, qual é a melhor maneira de lidar com essa diferença? Eu acho que é aceitar mesmo, né? Porque a mulher não pode querer trabalhar com a mesma intensidade. Às vezes ela consegue até ultrapassar, né? Mas eu acho que para a mulher, se ela conseguir buscar o equilíbrio, ela se realiza e ela realiza outras pessoas também, né? Porque você tem que otimizar o seu tempo de forma que você tenha ele dividido, distribuído, né? Não só para o trabalho, mas também para a sua família, para você mesma, né? Porque você tem que estar bem para passar isso, né? Para as pessoas, para os filhos, para os amigos, enfim, para os clientes. Então, eu acho que a ciência é isso, é aceitar que o trabalho para a mulher não necessariamente tem que ser na mesma intensidade que para o homem. Bom, e falando
falando aí de mulher, de trabalho, quero falar um pouco de valores. A gente está vendo na TV, nas redes sociais, no nosso dia a dia, uma mudança completa dos valores tradicionais e o surgimento aí de um novo comportamento da sociedade, dado como aceitável, comum e até normal. Como você vê essa onda de mudanças? Para mim é estranho, no mínimo, porque não tem como você parar isso, né? Realmente é um processo que vai acontecer e a gente tem que se envolver e caminhar com ele, né? Eu tenho um pouco de medo, Ângela, dos excessos. Então, o que a gente, até pouco tempo nós estávamos discutindo isso. Como que é o namoro hoje, como que era o namoro há um tempo atrás, né? As pessoas saíam, as pessoas olhavam olho no olho, as pessoas se conversavam, né? Se tocavam. Hoje, se você desligar do WhatsApp, significa que você cortou a relação. Não é assim? Desligou, briguei, encerrou. Então é uma coisa assim que acho, eu não sei, eu acho que a humanidade tem que encontrar ainda o equilíbrio disso, sabe? Tá tudo muito novo, tá né? tudo muito novo, tá tudo muito novo. Mas a gente vai ter que aprender, não tem como retroceder, não tem como não aceitar essa tecnologia toda que hoje em dia faz parte da vida, né? Nós voltamos já com uma pergunta para a Anália sobre visão e planejamento. Não saia daí, o Arquitetando volta já. Você está assistindo Arquitetando com Ângela Vicente. Arquitetura, paisagismo, urbanismo e design a serviço da arte do bem viver. Oferecimento Construtora Expansão. Edifício Maia Estelata. A vida floresce aqui. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece. Anália, visão e planejamento. Para você, que é uma arquiteta, que escolheu isso, né, para sua vida, é fácil visualizar aquilo que eu estou dizendo, né? Visão e planejamento. Como funciona isso na vida das mulheres? Fazer assim, tipo receita de bolo. Eu acho que a mulher tem facilidade de planejar, pelo simples fato de ser mãe, né? Você não... A mulher, ela precisa planejar o filho, ela precisa planejar toda a chegada do filho, ela precisa planejar tudo que pode acontecer com esse filho, anteceder, né? Anteceder problemas, prevenir, trabalhar na prevenção. Então, eu acho que para a mulher isso é muito fácil. O que eu acho que está se perdendo um pouco é a questão do planejamento financeiro. Eu acho que nós mulheres estamos pecando nisso, porque a gente cede demais, né? E consome muito, né? E o que acontece? Essa onda de consumismo, essa quantidade de ofertas das coisas, de facilidade de crédito, tudo isso é muito tentador, né? E o pior, né? As empresas, muitas vezes, destinam o seu marketing para as crianças, né? Então, elas atingem o bolso do pai através do filho. E isso obriga o pai a tomar uma postura rígida e muitas vezes não é simpática, a mais simpática, né? Então, eu acho que nós precisamos repensar esses valores, sabe? Porque
tornam a sociedade muito consumista, e o consumismo ele é perigoso porque perde valores, né? Você acaba que é só o consumismo que basta, é o ter vencendo o ser, né? E então eu acho que para o planejamento, para melhorar o planejamento, é imprescindível discutir o planejamento financeiro, aonde a família quer chegar, onde quer chegar junto, né? Hoje somos assim, o que nós queremos chegar? Junto? Pais, filhos, né? E cada indivíduo também dentro da família, né? Porque cada indivíduo também tem seus objetivos. Então o objetivo, o planejamento financeiro é individual e o coletivo dentro da família. Isso é muito bacana, essa visão aí que você expôs. E como você falou, o individual e o coletivo, porque quando aprende na família, né, depois ele vai usar esses valores, esse aprendizado, para si, para sua família depois, futura. No trabalho. Né? No trabalho. Então, eu acho que é muito importante. É isso que falta, no meu ver, no planejamento. E meio que dando continuidade a isso que a gente falou, existe um comportamento mais comum nas mulheres do que nos homens, que é aquele de aquietar-se, né? Deixar-se levar pela vida, não ter uma posição clara, marcada sobre aquilo que se deseja. Então isso termina te levando a algum lugar, é claro, mas muito diferente daquilo que a gente sonhou, desejou, né, em algum momento da vida. Então eu gostaria que com essa premissa você falasse um pouco sobre objetivos e conquistas. Então, visão, planejamento, objetivos e conquistas. Eu acho que quem tem bem claro aonde quer chegar, né, toma o caminho mais rápido e mais certo. E então isso aí eu resumo assim, objetivos. Eu acho que é importante traçar para a vida pessoal mesmo, né? Porque muitas vezes você havia me feito aquela pergunta da arquitetura, né? Mas em nenhum momento, quando eu percebi a necessidade que eu tinha de mudar de rumo, eu coloquei na balança as duas coisas e percebi que a minha família era mais importante, né? Mas eu não deixei de ser apaixonada por arquitetura. E daí o mundo deu toda essa volta e a gente está voltando, né? Então, eu acho que assim, às vezes a vida faz você ser um pouco maleável, né? Você tem teus objetivos, eu acho que você tem que traçar isso, porque para quem não tem objetivos, como se diz, para qualquer caminho vai para qualquer lugar, né? Mas você tem que saber aonde você quer chegar. Mas é claro que se você tiver que fazer um desvio, que você tiver que aceitar uma mudança na tua vida por alguma circunstância, né? Eu acho que é preciso, como você falou, ter resiliência e aceitar e saber conduzir, e você pode retomar, né? E aí é onde está a conquista. E aí está a conquista, é isso mesmo. Bom, é imensa a nossa alegria de estar aqui lhe entrevistando hoje, batendo esse papo. As perguntas vieram assim um pouco, né, meio que sem sobreaviso, mas as respostas foram maravilhosas. Então acredito que os nossos espectadores, quem está nos assistindo, está encantado com tudo isso. Mas eu queria pedir uma coisinha a mais, uma mensagem. Uma mensagem, na verdade são duas mensagens, né? Quero pedir duas coisinhas a mais para ela, duas mensagens. Uma para as mulheres que estão nos assistindo, mas outra também para os homens, porque para que eles possam nos vir encontro e assim a gente possa encurtar essa distância que existe no mundo do trabalho entre homem e mulher. Bom, Ângela, eu primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui no seu programa e falando aí com os espectadores. Bom,
Então, como você me pediu essa mensagem, eu diria aos casais, né? Eu gostaria de falar aos casais, porque para que a mulher compreenda os seus limites, né? Aceite suas limitações, e para que o homem valorize a sua companheira, né? Porque se pensarem juntos, o resultado é infinitamente melhor, né? E a conversa na família, né? A aceitação das diferenças. Uma pessoa nunca é igual a outra, um filho nunca é igual ao outro, né? A mulher tem seus defeitos, mas tem suas qualidades, o homem da mesma forma. Aceitar as individualidades, né? A necessidade de cada um continuar sendo como era antes de serem dois. Então, eu vejo que essa é a mensagem, sabe? A compreensão, aceitação, companheirismo, vontade de construir junto, de crescer junto. É isso. É isso. Nós vamos ficando por aqui. Hoje estivemos com a Anália Nasser, arquiteta, empresária e homenageada pelo Prêmio Assim Mulher 2014. Vamos ficando por aqui e até o próximo Arquitetando. Você está assistindo Arquitetando com Ângela Vicente. Arquitetura, paisagismo, urbanismo e design a serviço da arte do bem viver. Oferecimento Construtora Expansão. Edifício Maia Estelata. A vida floresce aqui. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece. A melhor gastronomia indiana de Curitiba tem arquitetura assinada Fernanda Jung, a arquiteta. Para criar esse espaço que vocês estão vendo hoje aqui no Arquitetando, abusou de revestimentos, de iluminação e de ricos detalhes da arquitetura. Nós estamos aqui com ela, com Fernanda. Muito obrigada por participar no programa e mostrar aí o seu trabalho. Como que você pensou esse espaço que é um espaço gastronômico indiano, não tem muito a ver com a nossa cultura? Como que você foi pensando tudo isso? Então, eu já conhecia os clientes há algum tempo, já frequentava o outro restaurante indiano deles. E assim, a gente já frequentava essa cultura, a gente já tinha vários amigos indianos, a gente ia bastante evento, festas deles. Daí eu fui observando um pouquinho. Quando eles me convidaram para fazer esse projeto, foi um grande desafio. Porque, bem isso, né? A gente quer usar a nossa arquitetura contemporânea, moderna, mas trazer toda aquela riqueza da Índia também. Então, assim, foi um super desafio, eu estudei bastante, eu pesquisei bastante livros, eu conversei bastante com os clientes para ver qual que eram as necessidades deles. A cliente sempre viajava para a Índia, trazia livros para mim, revistas, ideias. Então, assim, aí eu fui absorvendo toda essa atmosfera indiana, temática, foi muito interessante. Aqui, logo quando a gente entra no restaurante, a gente vê ali uma estátua super importante, imponente no meio do jardim.
Até esse posicionamento você pensou, você buscou? Os indianos, eles têm algumas crenças. Então, no caso, logo na entrada do restaurante, a gente colocou Ganesha, que é o deus da prosperidade. E aqui dentro, posicionado dentro, é a Lakshmi, que também tem todo um significado de prosperidade, riqueza. Então, assim, aqui tudo é muito conceitual. Então, assim, eu busquei muitas informações, os clientes, assim, me passaram muitas coisas interessantíssimas que eu nem conhecia. Então, assim, tudo tem um propósito e um porquê nesse restaurante. Os objetos de decoração, as cores, foi tudo pensado, tudo estudado, tudo com muita conversa. 70% dos materiais eu trouxe da China, eu fui com o cliente para a China. A gente trouxe uma gama enorme de materiais, de coisas muito diferentes. Inclusive, um dos materiais... Investimentos que a gente vê lá fora, incrível. Esses materiais, eles são, para falar a verdade, é massa cimentícia. Ele imita uma pedra São Tomé. E aquele ali todo mundo acha que é madeira, mas não é também, é uma massa cimentícia. Então, assim, todas as pastilhas, porcelanatos, acabamentos, muita coisa, parte de iluminação veio da China. E assim, eu escolhi a dedo, veio tudo perfeito, veio tudo certinho. E como os clientes queriam alguma coisa mais ousado, algo mais diferente, então assim, quase tudo que tem aqui a gente não encontra no Brasil. Agora que os fornecedores estão começando a trazer. Esse restaurante, a estrutura já tem 1 ano de inaugurado. Isso, 1 ano, mas eles já tinham outro restaurante na Júlia da Costa há 9 anos. Uma coisa que a gente não imagina quando vê um restaurante de fora é que aqui dentro vai se deparar, se encontrar com essa adega que está aqui. Quem está assistindo aqui à minha esquerda, isso aqui é uma adega que ela evolui em todo o pé direito da obra, e é uma adega que você sobe ali num elevador e você vai estar descobrindo, vendo os rótulos junto com o sommelier, não é isso? É verdade. Então é um grande super destaque, bacana. É um grande destaque do restaurante, que todo mundo vem, é como se fosse uma atração mesmo. É essa eleva-adega, a gente chama de eleva-adega por quê? Porque entra com o sommelier a pessoa, cabem até 4 pessoas, vão subindo, vão vendo todos os rótulos que são separados por países, e daí o cliente, né, tem a opção de escolher, de olhar, é esse que eu quero, e o sommelier já vai dando algumas dicas de comer, com certeza, tem toda aquela aromatização, né, da comida com o vinho, ou com o espumante, ou com o vinho branco. Então, assim, é muito interessante, assim, aqui é uma super novidade. E a segunda é eleva-adega do Brasil, sendo que a primeira só tem em showroom em São Paulo. Então, eu trouxe todo esse lançamento e essa novidade para o restaurante indiano aqui. Fernanda, deste projeto, o que você, assim, aquilo que ficou mais marcado em você, daquilo que você fez, daquilo que você trouxe? Porque tratar com uma cultura étnica, tratar com outra cultura, inclusive a indiana, que é muito rica em figuras, em crenças, em cultos. O que ficou em Fernanda depois desse trabalho? Acho que uma super ousadia, porque todo mundo olha pra mim e fala: nossa, Fernanda, você trabalhou com tanto material, com tantas cores, com tanta informação, e ao mesmo tempo ficou tudo tão harmônico assim, sabe? Então eu me senti muito mais segura em relação a outros projetos, em relação à ousadia, a trabalhar com cores, porque eu adoro trabalhar com cores. Então aqui eu tive uma certa liberdade para poder mostrar isso, que alguns clientes eles têm um pouco de receio. O curitibano é mais tradicional, as pessoas gostam de cores mais cleans. Então aqui eu pude ousar bastante, assim, eu fiquei muito satisfeita com o resultado final. E as cores de tudo é como se você trouxesse os temperos, né, indianos para dentro do ambiente, para dar esse conforto, esse aconchego aqui. À noite, então, fica uma delícia, assim, a iluminação fica bem aconchegante, justamente isso. Você chegou a pensar nisso? A pensar que essas cores teriam a ver com os temperos e a lembrança olfativa? A gente fez todo um estudo, foi um estudo de 1 ano. Enquanto a obra estava em construção, a gente foi escolher, viajou para a China, daí alguns detalhes da Índia, daí foi todo um processo assim de escolha de materiais, de pesquisa em loco, de conversa com os clientes, até mesmo as festas que eles faziam, eu observava as roupas, os brilhos, as cores, tanto que aqui, muito brilho, aqui você pode observar que eu coloquei muito dourado.
Mas ao mesmo tempo eu coloquei o dourado e também coloquei uma linha contemporânea, que também tem o prata. E assim, mas eu tentei fazer toda essa integração entre os dois, do contemporâneo com o temático, né? Agora, eu gosto muito de ir no detalhe de cada situação também. E aqui a gente vai descobrindo a tua arquitetura, vai descobrindo os detalhes. Você vira o olho e vê um revestimento, você vira e vê outro. Então, você não pode mencionar pra gente alguns dos principais revestimentos que você utilizou aqui? Então, você disse esse que lembra madeira, o outro que lembra pedra, depois o couro. Assim, um material que ele é um grande destaque aqui também, que chama muito a atenção quando as pessoas, os clientes, os amigos vêm, eles olham, é o bar. Que eu coloquei em todos os nichos do bar e toda a frente do bar a pedra ônix. E no fundo dessa pedra, que ela é translúcida, eu coloquei uma iluminação âmbar. Então ele dá esse efeito de aconchego também, que remete àquelas pedras preciosas, porque os indianos têm a parte rica da Índia, que eles gostam muito dessas riquezas de ornamentos, de esculturas. Então assim, pra mim o bar é o coração do restaurante, assim, sabe? Inclusive ao fundo também eu fiz o pé direito é duplo, assim, então eu fiz um painel com nichos, com um telão em cima, que todas as partes do restaurante vocês podem visualizar esse telão, vai estar passando um vídeo indiano. Às quartas-feiras as meninas dançam, vêm bailarinas profissionais dançar as danças indianas, maquiadas, com a roupa tradicional indiana, né, com sari. E assim, é muito bacana porque tem toda essa energia temática, assim. Então o ônix, ele deu um grande destaque, por ele ficar na cor âmbar, amarela, misturando também com o bordeaux, que é o grande foco, né? Algumas pessoas falam que é vermelho, eu já falo que é um bordeaux, uma cor meio sangue. E assim, as pastilhas foi assim, uma brincadeira, assim, eu fui pra China e escolhi várias. E daí, de repente, eu cheguei aqui agora, já fui assim com a ideia de onde eu ia colocar cada coisa, mas daí eu fui fazendo as perspectivas, fui montando, isso vai ficar legal aqui, isso vai... Assim, eu pude usar muito, inclusive nos banheiros. Imagina quando que você vai fazer um banheiro para um cliente com tampo vermelho, com as portas vermelhas, com brilho, com dourado. Então aqui, assim, foi maravilhoso trabalhar, assim. Eu pude usar e abusar dos materiais. Fernanda, e lá pra cima? Lá pra cima é uma área um pouco mais íntima do restaurante. O que você criou? O que você pensou lá pra cima? Então, a parte de cima, geralmente quando os clientes entram no restaurante, a recepcionista já leva pra cima, porque o pessoal quer sentir essa cultura indiana mesmo, entendeu? É mais aconchegante, ele tem os cantinhos indianos, que as pessoas vêm em grupos de 8 pessoas, de 6. Daí assim, eu criei como se fosse, até em alguns anúncios saíram assim, que era como se fosse uma estação de trem que remete a uma lembrança de estação de trem indiano, que é a mesa com os 2 sofazinhos ao redor. Divididos também com as cortinas, né, que são em sedas, fios de sedas. E daí a pessoa tem uma certa privacidade, ela se sente como se estivesse em casa, daí com toda aquela atmosfera, com a iluminação direcionada, que são uma iluminação também dourada, craquelada, que ela é bem pontual em cima das mesas, a iluminação de circulação. Então assim, o pessoal chega ali em cima, ele se sente muito à vontade, se sente muito bem, ele tem vontade de ficar no restaurante, de experimentar, de saber sobre a cultura. A gente sente como se estivesse realmente imerso em uma outra cultura. Parabéns pelo trabalho. Que bom.
Você assistiu Arquitetando com Ângela Vicente. Arquitetura, paisagismo, urbanismo e design a serviço da arte do bem viver. Oferecimento Construtora Expansão. Edifício Maia Estelata. A vida floresce aqui. MultiTV, 24 horas de programação local. A TV onde Maringá acontece.